Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ter ouvidos e saber escutar. E para iniciarmos então as reflexões de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz se faça presente em nosso coração e mente. Guia, Senhor, os nossos pensamentos e abençoa aqueles que mais precisam, todos aqueles que nos acompanham nas suas necessidades. Ilumina todos os trabalhadores de luz que buscam amparar e socorrer no nosso planeta. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, e o tópico de hoje é Mateus capítulo 11, versículo 15. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos. Ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte, ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar a possibilidade de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Que assim seja. Bem, esse evangelho ele é muito didático, né? Essa reflexão de hoje. Ouvidos de ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Significa que não basta nós termos a capacidade de escutar algum som e processá-lo, que isso é suficiente, de forma alguma. O que esse texto vem nos ensinar e explicar é que ouvir é uma capacidade que está associada à nossa mente e alma, tá? Ou seja, quando nós temos disciplina e aprendemos a selecionar aquilo que deixamos entrar, aquilo que nos toca a mente e a alma, aí nós estamos aprendendo a ouvir corretamente. Porque só ouvir sons, escutar sons, porque só escutar fofocas, escutar coisas ruins e deixar que toda essa negatividade, energia negativa, se tome conta de nós, nos faça piores, nos torne mais negativos, nos jogue para baixo, é porque nós ainda não aprendemos a ouvir. A ouvir, pelo menos, corretamente, ainda não. E todos nós temos esses momentos, né? Todos estamos num processo. Não vamos conseguir o tempo todo e nem sabemos fazer isso sempre. Num planeta de provas e expiações como o nosso, tudo é um processo de aprendizagem, né, ainda. Então, essa narrativa, esse ensinamento de Jesus, ele vem nos fazer refletir que o ouvir verdadeiro, que vai tocar a nossa alma e nos elevar para perto do Pai, ele é um ouvir consciente, que ele reflete sobre o que está chegando, seleciona o que é válido e o que não é, faz daquilo que é bom escadas, steps, para subir e se tornar melhor, e descarta tudo que é negativo, que fala mal de si ou dos outros, ou seja, toda negatividade, ela é descartada. Treinos desafiadores que vamos gastar ainda com certeza vidas para desenvolver plenamente, mas a missão é essa, estarmos aqui mais conscientes e selecionando o bem, né? Principalmente o que entra nos nossos ouvidos, no nosso coração e na nossa alma. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho, e o tópico de hoje é escuta. Escuta o que a vida tem te falado através de sinais que poderá identificar. Ela te fala muitas vezes do bem e você não quer ouvir. A vida tem te falado de forma interessante sobre o modo como a vê.
Ela te dá sinais o tempo todo, porque a vida é você quem vive. Se ela está ruim, é porque tem agido de má forma, mesmo que sem sua intenção. E é por isso que a instrução deve cair bem em todas as mentes, para desenvolver a capacidade do esforço e o esforço desenvolver a liberdade do espírito para as belezas que ele pode alcançar. Procure entender o que a vida tem te falado. Se você tem tido problemas com as pessoas, observe se você não é o problema, ou se a sua maneira de ver não é o problema. Se tem sido frágil ante as dificuldades, procure entender o que a vida às vezes te fala sobre a fé. Aquilo que te falta nem sempre é muito bem expressado no seu caminho do dia a dia. Procure entender e procure ver os sinais que tem tido e realize através destes sinais o esforço para que vença, para que lute cada dia mais, assumindo o compromisso de criatura que pode amar e, através do amor, ser feliz. O Livro dos Espíritos nos deixa bem claro que a felicidade na Terra não é possível de forma simbólica, ou seja, a felicidade não é deste mundo. Os Espíritos nos explicam que isso se trata de um sentido figurado, e é preciso entender que a felicidade plena não nos é permitida ainda pelo próprio mérito de não entender, porque felicidade se busca e se conquista com amor, resistência e resignação. E por isso, meus irmãos, entendamos o que a vida tem nos falado, sempre na linguagem, pedindo o amor e a paz. Frederico, que assim seja. Bem, esse texto ele é profundo, né? Que ele vem falar sobre ouvir os sinais da vida. Para muitos pode parecer difícil, mas vamos tentar exemplificar aqui. Se eu estou com problemas de relacionamento, e esses problemas de relacionamento eles estão acontecendo em todos os aspectos da minha vida, se é no meu trabalho, eu estou com dificuldade de relacionar, não quero conversar, tenho birras e problemas e as pessoas não conversam comigo. Isso acontece, vai dentro de casa também. Aí eu vou estudar, isso também acontece. E aí eu tenho um grupo de amigos e eles estão mais resistentes comigo. A vida está te dando sinais de que você está sendo uma pessoa desafiadora e difícil também para aqueles que te rodeiam. Às vezes, acontecem até mesmo sinais de mais alto, que alguém chega e dá um toque, ou cai um livro, um vídeo na sua vida, na sua frente e mostra, olha, isso aqui é um sinal disso, perceba, olhe para você. Nós só temos a capacidade de mudar a nós mesmos. Aos outros nós podemos auxiliar quando eles querem, mas mudança real é só individual. Cada um muda a si mesmo. Então, na prática da nossa vida, da nossa rotina, a vida vai nos ensinando até mesmo de formas de sentimentos, sensações e físicas, né? Um exemplo clássico que nós temos até estudiosos sobre o tema é como doenças significam, ou no corpo físico, significam em retrato dores e problemas emocionais. As pessoas que são muito rigorosas, rígidas e exigentes em excesso costumam ter problemas de articulação, motores, e aí tornar a vida mais leve, mais flexível é uma forma de ajudar a flexibilizar o corpo também. Pessoas que têm muitos problemas de dores, e aí elas sentem tudo doendo o tempo inteiro. Muitas vezes isso pode ser que você está reprimindo, prendendo em si muitas dores, não sabe expressar, não sabe falar com leveza, com clareza e deixar sair o que precisa ser dito, o que precisa ser expresso. Esses são só alguns exemplos de como a vida e o nosso próprio corpo conversam conosco. A questão é que nós temos que ter ouvidos de ouvir, como o Evangelho nos ensina. Nós temos que aprender a escutar e a prestar atenção nos sinais da vida. Às vezes tem coisas até não tão sutis, Alguém chega diretamente e fala com a gente, ou sinais da natureza mesmo que nos despertam, opa, isso aqui é comigo, Então, só é possível quando se está aberto a ouvir. Portanto, façamos a nossa parte, escutemos melhor para compreender e não só para entrar, processar e sair, Aí é o ouvir real, que Jesus nos ensina com a mente, coração e alma. E dentro desse contexto nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Como ouvir com mais eficiência?
Estratégias de automonitoramento na escuta. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título International Journal of Listening, que quer dizer Jornal Internacional da Escuta, pela autora Margaret Inhofe. Bem, esse estudo ele avaliou diferentes estratégias de escutar e como transformar isso na nossa prática do dia a dia, né, transformando em algo que vai nos melhorar e melhorar a nossa capacidade de escuta. E aí, para isso, essa pesquisadora ela entrevistou 35 estudantes de graduação, aprendendo com eles quais são os principais fatores, utilizando 3 estratégias diferentes, que poderiam auxiliar nesse processo de compreensão maior. E o principal resultado mostrou que as estratégias adaptadas ao contexto de busca e escuta, se colocando no lugar do outro, sabendo entender o problema do outro, né, não só escutando automaticamente, acaba facilitando essa compreensão e a aplicabilidade para resoluções de situações possíveis. Então, analisar qualitativamente essa capacidade de escuta mostra que as estratégias cognitivas de gerenciar o interesse, ou seja, colocar o foco naquele que está te falando, de formular perguntas prévias sobre um tema associado e buscar, digamos assim, ligar questões que possam interessar àquele que está falando com o seu entendimento. Então, quando você pergunta sobre um tema, você tem que entendê-lo para perguntar. Então, acaba dando um entendimento maior, né? E também elaborar formas de falar melhor, pensando racionalmente, de uma forma mais ativa, o que pode ser dito, né? Então, isso vai antes mesmo de falar, né? Então, a gente escuta para entender, perguntar e dar proposições, mas escutando antes de falar qualquer coisa. Que aí é uma escuta ativa e que vai para o cérebro-mente de uma forma mais ativa e faz as pessoas se tornarem melhores ouvintes, né? Então, um artigo que mostra estratégias de como ouvir melhor. Possamos então todos ouvir melhor aos outros, ao nosso próprio corpo e à própria vida, porque Deus nos fala nas diferentes formas no nosso dia a dia, né? Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez nos ensinar através dos estudos científicos e dos ensinamentos do Evangelho. Abençoe cada um que nos acompanha em suas necessidades, guie os nossos trabalhos e a nossa capacidade de vencer a nós mesmos nas fraquezas que carregamos, amparando e auxiliando aos que nos rodeiam. Ilumine e abençoe todos os mentores que nos guiam e a cada um que nos acompanha, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.